A paz do Senhor, queridos. Entrando aqui para mais um tema da série Pais e Filhos. O título do tema de hoje é Como influenciamos no caráter de nossos filhos. Você já parou para pensar que você é a maior influência na vida dos teus filhos? Você, papai, mamãe, já parou para pensar que tudo que você faz reflete na vida do teu filho, da tua filha? Aí você diz assim, como? Como que eu estou influenciando? Através dos nossos ensinamentos, o que temos ensinado para os nossos filhos? Qual tem sido a fonte de ensinamento que trazemos para a vida deles? Você está ensinando a ser um brigão, a ser alguém racista, alguém sem compaixão? Alguém que vai te fazer chorar amanhã? Ou você tem o direcionado através da palavra de Deus? O que ensinamos para os nossos filhos quando criança, ele vai levar para o resto da vida dele. A palavra do Senhor vai nos dizer assim que devemos ensinar os nossos filhos, quando criança, no caminho que eles devem seguir, que quando crescer, eles não vão se desviar dele, não se desviarão dele. Aí você diz assim, mas eu criei meu filho na igreja, eu ensinei as coisas de Deus para ele, mas agora ele cresceu, ele está no mundo, saiu, foi fazer as coisas, mas pode ter certeza que um dia o Espírito Santo, que não desiste de nós, vai até onde ele está e vai fazê-lo lembrar daquilo que ele aprendeu. Então ele vai pensar e vai dizer assim, não, mas não foi isso que meu pai e minha mãe me ensinaram. Então ele vai regressar. Outra forma de influenciarmos no caráter dos nossos filhos são as nossas atitudes. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Não adianta nós ensinarmos, tirarmos tempo falando como eles devem agir, ensinando, se nós não fazemos de forma que eles possam nos copiar. Aquilo faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso não provém de Deus. Paulo disse assim, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você precisa imitar a Jesus, para que teus filhos venham o imitar. O teu caráter tem que estar condicionado, tem que estar refletindo o caráter de Cristo. Ele tem que ser nosso molde, para que venhamos moldar os nossos filhos conforme a palavra de Deus. E é seguindo o exemplo de Jesus é que vamos conseguir dar um bom exemplo para os nossos filhos. Nós somos espelho para os nossos filhos. Já viu aquele ditado que diz assim, tal pai, tal filho? Quando vemos um filho fazendo exatamente aquilo que seu pai está fazendo. Nossos filhos, quando
Crianças, eles estão em forma de molde. É como uma massa. Que você pega ela, você molda ela do jeito que você quer. Porém, quando ela seca, se você mexer nela, ela quebra. Não espera Deus ter que quebrar o teu filho para que ele venha ter um bom caráter. Não espera que a vida venha tratá-lo de maneira que ele venha se quebrar. Precisamos moldar nossos filhos de acordo com os princípios da Bíblia Sagrada. Quem segue esse manual nunca erra. Mas não é ensinando da forma que revertemos a nosso favor. Não. Porque tem muitos que pegam a palavra de Deus e agem como se ela fosse moldável a seu estilo de vida. Não, queridos, você tem que se moldar conforme a palavra, não a palavra se moldar da forma que você quer. É diferente. Tem que ser o contrário. Nós temos que estar de acordo com a palavra, não a palavra de acordo conosco. Sempre que lemos a palavra de Deus, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos oriente, convidá-lo para ler junto conosco e nos fazer entender o que está escrito ali. Porque a Bíblia é o único livro que lemos e o escritor está presente. E por que ele está presente? Para nos esclarecer o que quer dizer as Escrituras. Para nos revelar o que Deus quer falar conosco. Temos que ter consciência quando tomamos decisões sobre nossas ações e atitudes. Por quê? Quando tomamos uma decisão na frente dos nossos filhos, eles estão vendo, eles sabem que está errado. Mas meu pai está fazendo, mas a minha mãe está fazendo. Aí você vira uma muleta para o teu filho fazer tudo quanto é errado. Sempre que você vê que cometeu algo, talvez no impulso, talvez um palavrão, talvez uma atitude, uma decisão errada, você precisa refletir sobre aquilo, pedir perdão a Deus, pedir perdão aos teus filhos e reconhecer o teu erro. Ah, mas eu não vou ficar me rebaixando para os meus filhos, porque que tipo de futuro você está plantando na vida dele? Primeiro você está dizendo para ele que pode fazer coisa errada, que não tem problema. Que ele não precisa se arrepender, que ele não precisa pedir perdão. Aí você vai estar criando um arrogante que com certeza vai apanhar da vida. Será que se você vê o teu filho sofrer por decisões erradas, você vai ficar feliz, vai ficar contente? Então você precisa mudar a tua maneira de agir. Você precisa mudar a forma de você ver as coisas. Meu pai sempre dizia assim, que ninguém perde por se humilhar. A própria palavra de Deus nos diz assim, aquele que se humilha, Deus exalta. Eu procuro sempre andar em retidão com a palavra. Mas todos nós somos falhos, queridos. Nenhum de nós é perfeito. Mas a questão é, quando falhamos, temos que ter a consciência que erramos, reconhecer o nosso erro e pedir perdão para Deus. Precisamos confessar os nossos erros. Sempre que eu percebo que eu errei em algo, principalmente na frente das minhas filhas, eu falo, me perdoa. Não, mãe, é normal isso. Não, não é normal. Não é normal e não foi legal. Eu tô pedindo perdão porque isso não é do meu costume fazer e eu não quero que vocês repitam isso. Perdão. Perdão.
perdoe. Ali eu peço perdão para elas. Eu já em espírito oro. Falo para Deus, Deus me perdoa, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado assim, eu não deveria ter agido dessa forma. Me ajuda a controlar o meu eu. Sabe quem é o nosso pior inimigo? Somos nós mesmos. Quando cedemos à nossa carne, quando cedemos aos nossos instintos, quando cedemos às provocações do inimigo, de pessoas que não querem nada com Deus, Paulo vai dizer assim na palavra: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado no céu. Como é glorioso, como é maravilhoso ter um Deus que se importa conosco. Quando Ele nos chama atenção, não é porque Ele é ruim, porque Ele é um pai chato. Não. Ele é o Deus que não quer que nós venhamos cair nas mãos do inimigo. Ele não quer que o inimigo nos ataque por legalidades que nós abrimos para ele. Então ele nos chama atenção para que não venhamos cair nas armadilhas. É nós que precisamos nos corrigir e andar segundo o conselho da palavra de Deus. Agindo assim, nós vamos estar dizendo aos nossos filhos assim: eu tô te ensinando e eu tô vivendo. E é assim que eu quero que você seja. Quando assim fazemos, temos certeza de que nossos filhos vão ser pessoas de caráter, pessoas, como diz os antigos, que dá gosto. Como é bonito ver alguém conversando com educação, com respeito, pessoas que respeitam os outros, independente de classe social, de cor, de raça, de credo religioso, de independente, seja autoridade ou não seja, seja um idoso, seja uma criança, uma pessoa de caráter fala com qualquer pessoa com respeito e educação. Não fala diminuindo ninguém. E é isso que precisamos ensinar para os nossos filhos. Por muitas vezes vemos pessoas tão mau caráter, que vivem enganando os outros, tirando proveito de situações que é visível, não são confiáveis, porque todos olham e falam assim: esse ali não dá para confiar. Cabe a nós moldar o futuro dos nossos filhos, influenciá-los para o bem e não para o mal. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês.